Pedi a palavra hoje para tratar de um assunto que, apesar de dizer respeito especificamente ao nosso estado de Roraima, diz respeito também à postura do governo federal e da responsabilidade do respeito, senador Paulo Bauer, que a União tem que ter com a Federação da República. O Brasil é uma república federativa, formado por estados. E esses estados têm que ser respeitados na sua legislação, na sua geografia, no seu espaço físico. Em 2009, no governo do presidente Lula, então como líder do governo, ajudei a construir um entendimento que deu condições de se repassarem as terras da União, então administradas pelo INCRA e pelo Serviço Patrimônio da União, para o estado de Roraima. Porque defendia, desde que assumi o Senado, de que uma unidade da federação, para ter o exercício pleno dos seus poderes, precisa ter a sua base territorial. Não é possível um estado da República ser um estado e, ao mesmo tempo, para fazer qualquer questão nas suas terras, ter que pedir uma hora autorização da FUNAI, outra hora autorização do INCRA, outra hora autorização do IBAMA, outra hora autorização do Exército. Então, em 2009, o presidente Lula, atendendo o nosso apelo, editou uma medida provisória e um decreto que, regulamentando a medida provisória, definia que seriam e como seriam repassados as terras da União para o estado de Roraima e, consequentemente, também para os seus municípios. Naquele decreto de 2009, na hora de definir o repasse das terras, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes e IBAMA colocaram naquele documento que concordavam com o repasse das terras, mas que existiam ainda, em estudos adiantados, a proposta a ser colocada de que seria necessário a preservação de algumas unidades de conservação ou de algum tipo de condição de vegetação no nosso estado. E se colocou no decreto que, posteriormente, ouvindo o governo de Roraima e a sua população, poderiam ser definidos duas reservas no sul de Roraima, uma delas no Baixo Rio Branco, que é uma região que efetivamente precisa, em parte, ser protegida, e também haveria necessidade de se fazer a preservação de um bioma que nós chamamos em Roraima de lavrado, mas que se equipara ao Cerrado do Centro-Oeste e também aos Campos Gerais do Rio Grande do Sul. E o Instituto Chico Mendes e o IBAMA ficaram de fazer esses estudos. Nós cobramos, nós acompanhamos, e agora estão em Roraima técnicos do Instituto Chico Mendes para dar andamento a esses estudos, senador Paulo Bauer. Só que é importante registrar aqui que o estado de Roraima só dispõe de área produtiva hoje para produzir alimentos, para criar gado, para criar peixe, para fazer plantações, para colocar indústrias, para fazer, enfim, a construção de uma base sólida econômica. O estado de Roraima só dispõe
se tirando as áreas indígenas, que representam 50% do Estado, mais as reservas ambientais e mais as áreas de preservação ou áreas de compensação pela utilização de terra, o Estado de Roraima tem menos de 35% da sua área disponível para produzir. É uma área razoável, já que o Estado de Roraima, se nós formos comparar, ele equivale a 11 estados de Sergipe, senador Cristóvão, se nós formos colocar em comparação. Mas desses 11 estados de Sergipe, nós já temos 7 preservados. Então, é importante que se dê, até para que Roraima tenha o desenvolvimento autossustentado, tenha a preservação ambiental sustentável, é preciso que se dê opções de produção, para que, gerando riquezas, nós possamos construir, não é, uma qualidade de vida melhor para a população, para as comunidades indígenas, para a população ribeirinha, enfim, para aquele potencial todo de riqueza natural que tem o nosso Estado. O Instituto Chico Mendes começou a fazer o estudo para ver aonde se poderia preservar o bioma do lavrado. E desde o ano passado, nós já explicitamos, não só aqui no plenário, mas junto à ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, ao secretário executivo Francisco Gaitani, e hoje eu terei novamente uma audiência com o ministro em exercício, Francisco Gaitani, porque a ministra Isabela Teixeira está nos Estados Unidos, e também estarei hoje com o novo presidente do Instituto Chico Mendes, Dr. Cláudio. Documento por escrito, estarei com o ministro do Meio Ambiente em exercício, o Dr. Francisco Gaitani, que está substituindo a ministra Isabela, que está no exterior, e estarei com o Dr. Cláudio Carreira, novo presidente do Instituto Chico Mendes, para entregar um documento dizendo que a preservação da reserva do lavrado, que a preservação do bioma lavrado pode e deve ocorrer em superposição e utilizando área indígena já demarcada, quer na área Raposa Serra do Sol, quer na reserva São Marcos, que são áreas indígenas contíguas e que juntas têm um espaço muito maior do que o estado de Sergipe, já que estávamos aqui comparando o espaço geográfico de Roraima com o estado de Sergipe. Quero registrar aqui que considero inadmissível tentar o governo federal demarcar a reserva do lavrado na Serra da Lua ou na região do Tucano, onde existem produtores. Roraima e eu, como senador, não vamos aceitar mais nenhum tipo de demarcação que corresponda à retirada de área produtiva do estado de Roraima. Não vamos aceitar nenhuma demarcação que corresponda à retirada de produtores, quer da Serra da Lua, quer da área do Tucano, porque lá, na Raposa Serra do Sol e em São Marcos, existem milhares de hectares não utilizados que estão sendo já lá preservados como área de lavrado. E estou indo dizer isso ao ministro do Meio Ambiente. Se o governo federal cometer essa insanidade contra Roraima, eu estarei aqui propondo um decreto legislativo para derrubar a medida que inviabiliza o nosso Estado.
Essa luta é uma luta agora emblemática. Nós já cedemos muito, nós já temos muita área preservada. É importante que se preserve, mas é importante também que se preserve o produtor, a família, a construção de riquezas e a vida com dignidade. Não é retirando o restante de áreas produtivas de Roraima que vai se constituir uma sociedade igual, igualitária e que respeite o meio ambiente. Ao contrário, ao se fazer isso, estará se jogando em conflito, algo que não precisaria estar nessa futura situação. Nós estaremos aqui defendendo Roraima, estarei entregando um documento, novamente reafirmo, é inadmissível que se demarque ou na Serra da Lua ou na Serra do Tucano uma reserva para preservar o lavrado, se existem milhares de hectares já preservados na área da Raposa e Serra do Sol e na área indígena de São Marcos. Quero dizer mais, essa insensibilidade da União, se ocorrer, não acarretará só da minha parte um decreto legislativo para assustar os efeitos dessa demarcação, mas servirá de base para que eu proponha aqui uma emenda constitucional para que qualquer intervenção federal na questão geográfica de qualquer estado brasileiro tenha que ter antes a aprovação do Senado como Casa da Federação, porque não é possível a União se arvorar, intervir geograficamente, desrespeitando os estados e achando que isso pode ficar de qualquer forma. Nós vamos aqui, como Casa da Federação, defender a independência e autonomia dos estados e, portanto, agora, nesse momento, registro novamente esse posicionamento. Entendo que, nessa repactuação que estamos discutindo, senador Cristóvão, do novo pacto federativo, é preciso menos força na União e mais força nos estados. É preciso que o pacto federativo respeite a federação. E aí eu não falo só na questão geográfica, não. Falo também na questão da arrecadação e a partilha de impostos, falo nas questões de desenvolvimento regional, falo na desigualdade entre os estados brasileiros. É preciso que o Senado, como Casa da Federação, efetivamente coloque para funcionar o princípio federativo e faça com que nós tenhamos a condição realmente de defender a federação e defender a prerrogativa dos estados brasileiros. Por isso, marco aqui a minha posição de defender o estado de Roraima, de não concordar e não permitir e lutar contra se acontecer essa demarcação na Serra da Lua ou na Serra do Tucano, porque chega em Roraima de se congelar áreas produtivas, de se retirar pessoas que vivem há muitos anos nas suas propriedades produzindo e essas pessoas ficam jogadas na periferia de Boa Vista ou buscando a condição de produzir sem ter um espaço e sem ter um apoio. Então fica aqui o meu registro, que é um registro de posicionamento político e administrativo. E nós vamos defender e lutar por Roraima, quer nessa questão, quer nos pontos que sejam necessários para dar autonomia e respeito aos estados da federação, aos estados que nós representamos. Muito obrigado.